Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar o nosso boletim do mercado do boi. Vamos analisar o que está acontecendo com esse mercado depois de um setembro explosivo aí nos preços, alta de quase 20% aí nos preços da arroba do boi gordo. A gente está vendo um outubro mais comedido, um pouco mais lento aí nesse processo de alta. O que será que está acontecendo? Será que tem alguma mudança à vista? É normal esse comportamento? Vamos perguntar para quem entende e vamos direto lá para São Paulo, onde está o meu amigo Geraldo Isolde, da Levante Inside Corp. Seja bem-vindo, Geraldo. Obrigado por estar aqui com a gente, nos ajudar a entender um pouquinho dessa movimentação. Aquela euforia toda de setembro parece que não está se traduzindo ou não está repercutindo também agora em outubro, não, né, Geraldo? O que está acontecendo, hein? Bom dia, Alex. O mercado ele segue animado, tá? Segue otimista, mas na verdade o que aconteceu em setembro, né, foi um ajuste, né? A verdade é que o que aconteceu no mês de agosto, que foi aquela queda gigantesca, jamais deveria ter acontecido, né? Então, o mercado se ajustou aí para os níveis perto de R$ 240 arroba em setembro. Foi uma bela uma recuperação. E agora, outubro, a gente está começando um pouco mais calmo, né? Um pouco menos eufórico, vamos dizer assim. Mas os preços eles continuam firmes, né? Eles devem continuar aí sendo negociados a partir desses novos patamares aí que eles assumiram no mês passado. As altas e as baixas devem ser a partir daí, né? Vamos entender essa movimentação, Geraldo. Você tem aí os números, né, de comparação de preços entre o CPEA, entre os aplicativos, enfim. O que você detectou em termos de alta em setembro aí para a arroba do boi gordo? Olha, falando aí então dos indicadores do físico, né? Todos aqui para São Paulo. O oficial da B3, o CPE, a gente teve um ganho aí de 36 e 35 em setembro, dá aqueles 18% que você falou. E agora, nesses primeiros dias de outubro, estão perdendo aí quase 1%, R$ 2,20 a arroba, tá? O CPE de ontem foi 233,95. Em relação aos privados, né, o Agrobrasil ganhou no mês passado 43,83 e perde agora 85 centavos nessa primeira semana. Foi divulgado ontem a 236,70. E aí, por fim, o indicador da Datagro, que é o único que tem valorização tanto no mês passado quanto nesses primeiros dias de outubro. Ele teve uma valorização no mês passado de R$ 34,54 a arroba. E agora, de acordo aí com a média de ontem, ele ganha R$ 4,40 a arroba no acumulado desse mês agora. Fechou ontem a 236,38, né? Em relação aos futuros, falando agora do primeiro vencimento, né, que é outubro, que geralmente já é muito negociado por ser aí o nosso vencimento símbolo aí da entre safra, né? E agora, depois de liquidado setembro, sexta-feira passada, é o primeiro vencimento também. Ele ganhou R$ 41,30 em setembro. E agora ele está perdendo aí, de acordo com a última cotação, que é 236,80, na realidade 236,45, né? Então ele está perdendo aí coisa de R$ 4 e pouco a arroba nessa primeira semana. Bom, a gente tem então, digamos, uma perda daquele fôlego de movimento de alta. Essas quedas nem são tão significativas agora em outubro, mas mostra que perdeu aquele fôlego de alta. Normal esse movimento, Geraldo? Ou aconteceu alguma coisa aí que travou aí essa movimentação de alta? Alex, não só é normal, né?
quanto é saudável, né, para o mercado. Então, o que não é normal é você perder ou ganhar R$ 40 aí, no mês, aí, né, igual aconteceu aí nos últimos meses. Tem sido meses aí bem atípicos, aí, bem complicados aí para o mercado de boi. Mas então a gente teve essa euforia aí de setembro, né? Então a gente teve aí uma redução muito grande muito rápida das escalas no começo de setembro. Com isso, e os preços subiram bastante, né? Agora o mercado ele não consegue ir mais, né? Os fundamentos que a gente tem atualmente de exportação, de consumo interno, de oferta, enfim, eles são suficientes para manter os preços nesses patamares. Mas para a gente ter uma alta maior, a gente precisa de uma melhora ainda melhor nesses fundamentos, né? Que vai ter no decorrer dos próximos meses, eu acredito, né? Mas é uma coisa gradual. Enfim, o mercado agora ele se cansa um pouco, se esgota um pouco, tem um reajuste de posições e a gente deve ter, eu acredito que sessões aí, tanto na B3 aí, quanto as negociações do físico, numa volatilidade ali mais dentro de um padrão normal, né? Muito bem. Como é que estão as escalas, Geraldo? Elas se recompuseram aí? As escalas também, né? Elas aparentemente aí deram uma estabilizada aí, né? Mudaram também o padrão. As escalas que eu tenho aqui são de terça-feira, tá? Hoje de terça-feira, do dia 3. Mas elas devem estar talvez um pouquinho menores que isso, mas não muito, devem estar por aí. Para São Paulo, o que a gente tem aqui são 8,1 dias úteis, tá? Só de curiosidade aqui, eu tinha feito uma média das escalas aqui de setembro, tá? Então, em setembro a gente teve escalas aqui de 7,6 dias úteis na média, tá? Para São Paulo. Agora em outubro a gente abriu o mês aí com 6,60 e na segunda-feira e na terça-feira subiu um pouquinho, não muita coisa, foi para 8 dias úteis. A nível Brasil, né, a média de escalas do AgroBrasil para todo o território nacional na terça-feira ficou em 6,7 dias úteis. Né? Ela abriu com 5,9 o mês na segunda-feira, subiu um pouquinho para 6,6, mas ainda tá bem melhor do que no ano passado, né? No mês passado, desculpa. Aliás, em agosto, quando a gente teve aquela queda grande, as escalas estavam em 9,5 dias úteis. Foi para 6,5 no mês passado, e agora a gente está aí mais ou menos aí nessa linha aí durante essa semana. Então eu acho que essas escalas elas são importantes para se manter esses preços. Obviamente elas podem até se alongar um pouquinho, né? Não vai derrubar os preços ali para R$ 200 de novo, se subir um pouquinho. O que eu acho que não pode aí é voltar aí para 14 dias úteis aí, como que foi o caso do final de agosto, né? E nem acredito que isso deva acontecer. Pois é. Acho que realmente agosto é um mês que ficou para trás, tá, Leque? Né? Agora, ô Geraldo, vamos entender outubro então. Outubro você não vê então um avanço muito grande nos preços, não, na arroba. Alec, não, tá? Eu acredito que, por exemplo, aqui na B3, as 3 sessões que a gente teve, segunda, terça e quarta, a gente teve picos de alta, assim, bem fortes, né? Teve uma boa volatilidade, principalmente na segunda-feira e ontem, né? A gente chegou aí a bater aí, acho que R$ 243 no outubro.
mas toda vez que bate esse preço, ele realmente assim não consegue se sustentar, né? Então, acho que podemos bater de novo até além disso, né? Mas são preços assim que acho que por enquanto eles não devem se sustentar muito em máximas, né? Eu acho que esses preços aí que a gente está tendo, que a gente teve aí em setembro, coisa de R$ 240, um pouquinho acima, eu acho que estão mais próximos da realidade. Eu acho que o vencimento outubro da B3 aí deve caminhar para isso, né? Talvez até um pouquinho acima, mas não vamos vamos apagar um pouquinho essa alta de R$ 40 aí, a arroba aí do mês passado. Não vai, difícil, não vai subir R$ 40 durante o mês de novo, né? Então ele tem que dar uma sossegada até para ele continuar subindo futuramente. Então, assim, a tendência ela é de alta gradual. Agora, não vai subir tudo de uma vez agora em outubro ou mesmo em novembro, né? A gente vai tendo uma melhora gradual nos fundamentos e com isso o preço vai melhorando também. Bom, então, o que precisa acontecer, Geraldo, na sua opinião aí, para a gente reverter esse cenário e para ver essa volta, né, do movimento de alta acontecer? Demanda? Precisa aparecer mais demanda? E como é que está a demanda? O que você tem visto aí das demandas, tanto internacional quanto interna? Eu acho que o que precisa acontecer já está acontecendo, né? Então, de novo, o normal são quedas ou o usual, né? São quedas ou altas um pouco menos violentas do que a gente viu aí em agosto, em julho, né? Em junho mesmo, enfim. A gente deve ter um mercado mais calmo e o que precisa para acontecer para o mercado subir já está acontecendo, quer dizer, as exportações aí do mês passado, de setembro. Setembro, a gente teve um dia útil a menos em setembro desse ano do que setembro do ano passado, tá? Então, fez falta isso. Se a gente tivesse talvez tido a mesma quantidade de dias úteis que no ano passado, talvez a gente até tivesse superado as exportações do mês passado. Mas a gente veio mais ou menos em linha, proporcionalmente veio até mais, né? Foram 195 mil toneladas de carne bovina exportadas em setembro desse ano, contra 203 mil em setembro do ano passado, né? Abaixo aí nessa comparação seca, mas de novo, se a gente pegar aí a comparação por média diária, a gente superou. São 9,75 mil toneladas exportadas em setembro desse ano contra 9,67 em setembro do ano passado. Então, as exportações elas devem continuar melhorando um pouco. Sempre falamos aqui, né? Essa época, geralmente, o mercado externo demanda um pouquinho mais. Outra coisa bacana é, depois de muitos meses, né, a gente teve os preços pagos pelos compradores internacionais de carne bovina brasileira, eles pararam de cair, né, eles subiram muito pouco, subiram 0,5%, aí, não vale a pena nem comemorar, mas assim, o que eu acho que vale comemorar parou de cair, já faz muitos meses que a gente tem esse preço caindo. Consumo interno também, aparentemente, né? Se está melhorando, tem uma esperança de melhora ainda, em decorrência também daquelas variáveis que a gente sempre comenta, né? Que é final de ano, pagamento de 13º, a pessoa querendo comemorar mais, enfim. E o dólar, né? A partir da hora que a gente é um grande exportador de um produto, né, como é o caso da carne bovina brasileira, o dólar também faz diferença. E aí o que ajudou bastante também no mês passado e nesse mês até agora é o dólar, que teve uma alta aí de 1,7% em setembro, 1,7%.
E agora em outubro ele já tem uma valorização de quase 3%, ele está com uma alta de 2,9%. Então, assim, as variáveis elas são boas, elas indicam que os preços eles devem se manter firmes, devem subir um pouquinho, mas de novo, né? Não vamos esperar uma alta de R$ 40 aí no mês, porque isso não é a regra, isso é a exceção. Ô, E aí, Geraldo, Alec, por falar em exportação, a gente tem ouvido muito aqui falar sobre o cuidado com a Austrália, né? Qual que é a sua observação? O que, que você tem visto em relação à oferta e preços da Austrália no mercado internacional? E se realmente pode ser uma concorrência ou um tomador de mercado aí do Brasil? Alec, eu não tenho assim os dados detalhados aqui, né, no momento, mas assim a Austrália de fato ela faz uma diferença, ela vende ali para a China também, né? Relatório final do ano passado do USDA, eles previam um aumento de carne bovina, um aumento do consumo da carne bovina na China, um aumento, e daí, consequentemente, uma demanda maior. E nesse relatório do USDA, Austrália e Brasil seriam os maiores beneficiados, né? E de fato a Austrália ela tem colocado aí uma postura mais agressiva em relação a aumentar a fatia deles no mercado. Mas o que a gente vê é que assim, o rebanho da Austrália ele é bem menor do que o rebanho brasileiro. Quer dizer, a oferta que eles têm ela é muito mais limitada, né? Então, primeiro, eles têm essa limitação de venda mesmo, e segundo, que com um rebanho menor, uma oferta mais limitada, o impacto nos preços deles também acaba sendo maior, né? Então, se acaba aumentando demais o consumo interno deles, ou mesmo a exportação, né, a oferta deles é um pouco um pouco menor, né? Então, os preços acabam respondendo com uma alta mais rápida, né? Então, acho que, como todo concorrente, é uma coisa para se ficar de olho, claro, né? Mas não acho que por hora assim seja o fim do mundo. Acho que tem espaço para todo mundo, inclusive para a Austrália, né? Dar um Legal. pouquinho da fatia para eles lá, mas não acredito que seja assim uma coisa que vai nos causar grandes dores de cabeça agora, tá? Muito bem. Reação viria do mercado interno? Sua opinião, Geraldo? Oi? A sua reação viria da demanda interna? Reação do mercado? Da demanda interna deles e a reação Do nosso desculpa, mercado que aqui, essa retomada do movimento de alta, essa volta dos fundamentos aí, estaria muito mais em cima do mercado interno, de uma demanda mais forte aqui no mercado interno? muito, muito mais em cima não, Alec, porque a gente depende muito de China, né? E vai continuar dependendo. Então, eu acho que foi muito foi em relação ao mercado interno, sim, mas também foi em alguns fatores relacionados à China. Então, uma melhora no preço, né, pago pelo mercado internacional e pelos chineses, foi uma perspectiva agora de um aumento das compras chinesas que a gente tem sempre no final do ano, e foi também uma as preocupações em relação à economia chinesa, eu acho que diminuíram um pouco, né? Então, de fato, os economistas dizem que a gente deve ter uma desaceleração por parte da economia chinesa, mas é diferente de um temor igual que a gente teve lá em agosto, que foi daquele problema ali com as incorporadoras contaminar todo o setor financeiro deles, e aí a gente tem sim um problema muito grande. Né? Uhum. Então, eu acho que essa preocupação, eu acho que agora ela vai se distanciando cada vez mais e vai dando espaço aí a mais confiança no mercado. Muito bem. Bom, a gente tem algumas participações aqui, Geraldo.
Marcelo Rocha dando bom dia, o Tony mandando saudações, obrigado pessoal. Ah, o- tem uma pessoa brava aqui, JZ Físio, ele não crê que está comedido, que é a mídia que está, a mídia somos nós, que tá fazendo esse mercado ficar assim. Enfim, como o Tony está comentando aqui, como podem duas picanhas custarem mais que uma arroba do boi gordo? Nesse patamar de ganância dos abatedouros e seus revendedores, qual será a mágica de aquecimento da demanda interna versus salários atuais? Preços da carne continuam caros ainda, na sua opinião, no varejo, Geraldo? Eles tinham dado uma reduzida, né? Muita gente na imprensa mês passado falando disso, né? A gente viu, acho que muitas matérias aí no mês de setembro falando da queda nos preços aí da carne lá no supermercado, né? Mas a verdade é que assim, quem compra carne ali no supermercado, a maioria não vê o tanto que caiu aqui no campo, né? É. Ah, de fato, assim, caiu bem, proporcionalmente caiu muito menos, né? A gente entende que esse preço ali no supermercado ele tem outras variáveis, né? A partir da hora que ele sai lá do pasto ali, do confinamento, enfim, ele vai se agregando outras variáveis de custos e a inflação em muitas delas, né, acaba pegando bastante. Então, acaba impedindo de cair do preço da carne lá no supermercado de cair na mesma proporção aqui da arroba. Mas, assim, não poderia ter caído mais um pouquinho, né? Mas a verdade é que os preços já começaram a subir, né? Então, demorou muito para cair, eu acho. Mas na hora de subir, ele sobe mais rápido, né? Uhum, Sempre. sempre, né? No boi, nos dados que a gente tem aqui do atacado, boi casado, aqui no estado de São Paulo e Rio, a gente teve aumento aí em agosto, aí, grande parte de agosto, até o comecinho, até meados de setembro, a gente tinha o quilo aí do boi casado negociado aqui em São Paulo e Rio de Janeiro, R$ 14 o quilo, né? Coisa a R$ 210 aí a arroba mais ou menos. Aí tivemos uma alta para 14,70 em meados de setembro, subimos de novo para R$ 15 no dia 20 de setembro, chegamos a R$ 16 no final de setembro, e aí ontem tivemos mais uma alta para 16,30, o que daria aí, daqueles R$ 14 aí do final de agosto, para ontem, daria aí coisa de 16, uma alta de 16,5%. Quando a arroba estava caindo, a gente observou uma queda aí, de 15,80 em julho até R$ 14 para aquele lá em agosto, né? Até esses R$ 14 que a gente estava comentando em agosto. Mas isso traduz o quê? Quer dizer o quê, Geraldo? Tem realmente um estoque mais enxuto de carne no atacado? Nos Ah, frigoríficos? pode ser tanto um estoque mais enxuto, e acho que é verdade, mas acho também que tem também uma melhora na demanda também ajuda, né? Você tem aí a, a- o preço aí, as duas variáveis exercendo no preço aí. Mas se aumenta lá no varejo, daí também esse consumo trava, né? Porque, como você falou, a população está sem dinheiro, né? A população assim está com uma disponibilidade menor, né? Se vê um otimismo em relação a isso. Mas não é só isso também, né, Alex? A gente também tem as proteínas concorrentes, né? Uhum. E aí eu acho que a principal aí é o frango, que também caíram muito de preço, né? Com essa queda que a gente teve aí no preço do milho esse ano, caiu também bastante. Agora deu uma recuperada aí mês passado aí.
recuperando um pouquinho, mas a gente teve uma queda grande dos preços do milho que jogou o preço do frango lá para baixo, né? Então, assim, essa concorrência aí também não ajuda. É isso aí. Bom, tem mais perguntas aqui. Aliás, tem mais um monte de pergunta aqui, Geraldo. Deixa eu só relatar aqui o que o Jailson está falando, que lá na Bahia, Jailson Azevedo, que lá na Bahia compra hoje para abater amanhã. Tá apertado por lá a necessidade dos frigoríficos. É, e o José Rodrigues, aqui no sul de Minas, no sul de Minas Gerais, não tem oferta de boi não, parou a oferta por lá. Então são praças que ou estão sentindo o reflexo atrasado aí do que aconteceu em setembro, ou estão dando continuidade a esse movimento, né, Geraldo? Aí, né, tem uma diferença, né, que entre não ter o boi e não ter oferta, né? Inclusive, não ter a oferta foi uma das razões aí que a gente conseguiu sair lá dos R$ 200, né? Que aconteceu? Baixou para baixo de 200 aqui em São Paulo, aliás, até mais que em patamares maiores que esse, o pecuarista pegou e falou assim, ó, não vou Não vender, vendo mais, né? porque vou vender aqui, se precisar pagar uma conta, eu vendo aqui o necessário para pagar as contas, mas assim, vou segurar, entendeu? Então tem essa diferença. Então, às vezes a gente não está ofertado, a gente acha que não tem o animal, mas o animal existe. Até porque se seguraram esse preço, né? Se seguraram esses animais a ponto desse preço sair de 200 até agora 240, uma hora esses animais têm que vir a mercado, né? E daí eles vão vir a mercado nos picos de preço. Parte desses animais já vieram aí na alta do mês passado, né? E agora a gente deve ter uma melhor distribuição aí até novembro. Mas assim, não acredito que seja assim uma oferta a ponto de derrubar muito mais os preços, tá? Muito bom. Pessoal, obrigado pela participação, pelas mensagens. Infelizmente, nosso tempo aqui já está mais que estourado. Agradeço muito a interação aí de vocês e convido para que vocês continuem participando com a gente. Não se esqueça de fazer a sua inscrição aqui no canal do YouTube do Notícias Agrícolas e não se esqueça de deixar seu joinha também. O joinha ajuda a gente a divulgar melhor, a disseminar melhor os nossos conteúdos, tá bom? Muito obrigado a todos que participaram conosco. E meu amigo Geraldo, muito obrigado mais uma vez pela sua participação e disponibilidade de estar aqui com a gente e ajudando a gente a entender um pouco mais desse mercado. Volte sempre, Geraldo. Obrigado, Alex. Boa quinta, boa sexta. Até a próxima. Até! Tá aí Geraldo Isolde, Levante Inside Corp, traduzindo um pouquinho do que está acontecendo com o mercado do boi gordo aqui pra gente. É normal, segundo o Geraldo, uma parada, um respiro aí que o mercado está tomando depois de um movimento de recuperação de quase 20% no preço da arroba ao longo do mês de setembro. É preciso que novos fundamentos apareçam e entre eles os fundamentos da demanda, que essa demanda possa se sobrepor e aparecer mais aí diante de uma oferta que não está conseguindo muito aparecer nesse momento não, e isso tem feito com que as escalas, apesar de melhorarem em relação ao mês de setembro, nesse início de outubro, ainda estão longe de ser escalas confortáveis. Muito bem, vamos ver o que está acontecendo lá na B3, mercado futuro, mercado ainda em andamento. Você acompanha comigo, outubro R$ 236,30, queda de 0,67%, novembro R$ 239,35, recuando 0,66%, dezembro R$ 239,80, queda de 0,66%. O indicador CPEA fechou o dia de ontem a R$ 233,95, caiu forte o indicador ontem, 2,03%. Muito bom. São os números de hoje, a gente fica por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente. Se inscreva em nosso
nossas mídias sociais, no Facebook Notícias Agrícolas, no Instagram @Notícias Agrícolas e no nosso Twitter @Notiagre. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial.